Olá, muito bem-vindo, bem-vinda ao Aqui Tem Vaga, nosso espaço semanal para falar sobre carreira, mercado de trabalho, panorama em geral. Ricardo, muito bem-vindo ao Aqui Tem Vaga, obrigada pelo aceite de entrevista. Eu que agradeço o convite, que honra estar aqui com vocês. Pois é. Olha, eu gostaria de realmente ter esse panorama inicial. Quais são as principais carreiras que despontam, que estão em destaque junto a esse levantamento do PageGroup, por exemplo? Acho que o principal aspecto é a gente começar dizendo que o mercado de trabalho ele é um organismo vivo que reflete as transformações da sociedade. Então, à medida que a sociedade muda com tudo que acontece, as empresas vão sendo demandadas para que resolvam esses problemas da sociedade. Logo, o que a gente passou nesses últimos anos com pandemia fez com que muitas empresas que estavam no seu processo de transformação digital, de investir em tecnologia, em novos mercados, acelerassem esses caminhos. Então, naturalmente, hoje, as posições com a maior demanda são posições ligadas à área de tecnologia, as posições ligadas a serviços digitais, como marketing digital, e com isso, automaticamente, o mercado não formou na velocidade e na quantidade necessária que vem hoje as empresas contratando. Pois é, a gente tem também a questão do mercado financeiro, muita gente se inteirando ou migrando para a própria área, porque economia, meio digital, como você citou, tecnologia em geral, está ditando muito aí do que o cenário pede, né? Certamente. Com isso, o que a gente nota é que as empresas, à medida que sofreram o impacto da pandemia, pouquíssimas empresas a gente costuma dizer que andaram de lado. A gente hoje ouve muito a definição da economia em K. E por que em K? Porque a perna, ou algumas empresas caíram muito, ou outras subiram muito. Então, com isso, houve uma transformação. Quem perdeu o mercado, quem foi impactado, teve que acelerar a sua transformação. E quem surfou essa onda cresceu muito mais rápido do que planejava. Então, com isso, automaticamente, as áreas de tecnologia para suportar esse crescimento de negócio, as áreas de marketing digital para efetivamente conseguirem suportar esse negócio foram as mais demandadas. E a gente tem a área da saúde também, porque é linha de frente total da pandemia, né? E que é uma área também que eu acho que sempre tem demanda, sempre tem qualificação necessária, não é? Quando a gente olha a área de tecnologia e marketing digital, são áreas que permeiam todos os setores. Quando a gente começa a fazer um recorte específico de setores, sem dúvida nenhuma, as empresas de tecnologia, então o setor tech, efetivamente, mas também o setor de agronegócio, é um setor muito importante para o nosso PIB, vem passando por transformações importantes de avanço tecnológico, e também a área de saúde. Não só por tudo que acontece em função de pandemia, mas também com todo o avanço de tecnológico dentro da área da saúde, que é uma área cada vez mais que busca eficiência e, do outro lado, muita tecnologia para suportar esse avanço. Meio jurídico também é uma área que chama atenção? A área jurídica ela passa por uma transformação importante, porque se a gente olhar, a maior parte das leis foram desenhadas para um mundo muito diferente do que existe hoje. Então, quando a gente olha o direito na área digital, existe uma discussão, uma evolução, muitas oportunidades acontecendo. Quando a gente olha a área de tributação, dentro do Brasil isso sempre tem uma grande complexidade. Agora, como é que você começa a olhar para profissionais que muitas vezes na área de tecnologia podem começar a trabalhar para uma empresa americana, uma empresa europeia, mas ainda estando no Brasil e ganhando em dólar, em euro? Então, isso traz uma série de discussões, só para dar um exemplo desse lado trabalhista, o quanto essa área jurídica, talvez o contencioso, aquelas áreas mais tradicionais, talvez não é onde vai ter o grande crescimento, mas a gente enxerga muitas áreas ainda que tem muito ainda a ser construído. Antes de a gente seguir nessas principais áreas, você citou algo que me chama a atenção com relação a esse protagonismo do profissional, de trabalhar de qualquer lugar ou para qualquer lugar, né? A pandemia trouxe essa possibilidade maior. Junto a isso, preparação das empresas para receber esse tipo de demanda, há uma mudança significativa no sentido interno da corporação? O que eu costumo dizer é que o mercado de trabalho, o que rege, é a regra do ouro. E qual é a regra do ouro? Quem tem o ouro faz a regra. Então, à medida que faltam, hoje é estimado que faltam de 300 a 500 mil profissionais na área de tecnologia, as empresas que não estão se adaptando o que é esperado desses profissionais, não só não estão conseguindo atrair esses novos profissionais, como também você não consegue reter os que você tem.
Então, automaticamente, as áreas onde você tem maior disputa por talento são as áreas onde a empresa começa a ter mais flexibilidade. Então, é por isso que a área de tecnologia, não só porque TI eu consigo trabalhar remoto, mas também porque eu tenho que dar um passo em relação à flexibilidade. E claro que trabalhar de forma remota exige que as empresas tenham um processo muito mais estruturado do ponto de vista de como fazer o onboarding, a integração desse profissional, como que você coloca um espírito de equipe à medida que muitas vezes tem pessoas que já foram contratadas já há 1 ano, há 18 meses, e não conhecem ainda a sede da empresa, não conhecem os seus colegas de trabalho. Então, definitivamente, tem uma transformação acontecendo importante, que é um desafio para a liderança. Pois é, e desafio ainda por relacionar a essa questão mesmo de relação humana dentro do mercado de trabalho, né? As soft skills, hard skills, que a gente também pode comentar, acredito. Sim. O que eu posso dizer, talvez, como a gente falou de home office, vale a pena a reflexão, se a gente olhar o que está acontecendo hoje no mercado. Eu gosto de estudar história, e se a gente olhar o que acontecia no mercado de trabalho na década de 60, 70 e 80, todo mundo trabalhava isolado dentro da sua sala, todo mundo tinha sala, ou trabalhava isolado no seu biombo. Então, ele estava ali fechadinho, a pessoa fechadinha trabalhando. E aí veio a administração moderna e quebrou a maior parte das salas, derrubou os biombos, porque mostrou que o open space, todo mundo junto, era mais produtivo. Se a gente não tomar cuidado, a gente esquece que o que a pandemia fez foi colocar todo mundo de volta para trabalhar na sua sala, só que na sua sala de casa, isolando todo mundo. Então, isso tem uma discussão muito grande que é importante ser dito, assim, como vai ser o modelo? Hoje se fala muito do trabalho híbrido, do modelo híbrido, alguns dias no escritório, alguns dias eu posso trabalhar de casa, mas talvez tenha um conceito mais amplo, que mais do que a quantidade de dias, quais são as tarefas que o profissional é mais produtivo de casa, normalmente tarefas que exigem concentração, muitas horas na mesma atividade, e atividades que envolvem desenvolvimento, criatividade, colaboração. No escritório, você acaba sendo mais efetivo. E existe um outro aspecto importante para a gente avaliar nessa nova dinâmica de trabalho, o que você consegue trabalhar de forma síncrona e assíncrona. Então, o que eu quero dizer com isso? Os headhunters que trabalham comigo, se eles quiserem desenvolver um material para o nosso cliente da meia-noite às 6, não tem problema nenhum se você é mais produtivo nesse horário. Agora, não queira entrevistar os nossos candidatos da meia-noite às 6. Sim. Isso não vai ser bacana. Então, também entra essa complexidade. O terceiro elemento que eu coloco de complexidade é que nós, como seres humanos, nós somos feitos de rotina. E é muito desafiador você desenvolver uma rotina para trabalhar em casa e trabalhar uma rotina na empresa. Como você desenvolver 2 rotinas em paralelo? Então, isso traz mais um desafio. E aí, com isso, vem as habilidades que você comentou, o que a gente chama de hard skills, que são os conhecimentos técnicos, mas nunca se falou tanto nas soft skills, que são as habilidades que você tem que ter para executar o conhecimento técnico. E hoje, quando a gente fala de soft skills, eu gosto de sempre elencar através dos 4 As. O que são os 4 As? Primeiro, autoconhecimento, atitude, adaptabilidade e ambiguidade. Vamos discorrer rapidamente sobre todos eles. Autoconhecimento. Se você não se conhece, você não sabe aonde estão as suas fortalezas, o que você pode entregar e aonde você precisa de ajuda. Atitude. Não dá mais para esperar. Não dá mais para que você aguarde alguém trazer ou te pedir. Você precisa buscar resolver os problemas. Você ter o passo à frente de buscar fazer mais do que está sendo pedido. Terceiro, adaptabilidade. Todos nós somos contratados na empresa para uma foto, só que essa foto rapidamente muda. E a gente tem que se adaptando a cada uma dessas fotos, porque o conjunto das fotos, ela forma o filme. E o que eu noto é que muitas vezes as pessoas são contratadas para uma foto e fica preso àquela foto. Não, mas eu fui contratado para fazer isso, eu fui contratado para essas responsabilidades. Tá bom, a empresa mudou. E se você não se adaptar, infelizmente, talvez a empresa tenha que te desligar ou te movimentar de área, porque ela vai precisar contratar alguém que faça o que é necessário para essa foto. Então, isso acaba sendo fundamental. E, por último, o 4 A é ambiguidade. E por que ambiguidade é importante? É saber lidar com ambiguidade. Quando você está na base da pirâmide, você está um cargo operacional, normalmente não tem ambiguidade. Por quê? Porque tem um processo muito claro, nem é esperado que você seja muito criativo, faça o que está desenhado. À medida que você cresce, você já não tem mais toda essa clareza e respostas claras para tudo. Isso é 0 ou 1. Não tem resposta certa. Então eu tenho que mandar essa pessoa embora ou eu tenho que dar uma chance?
Vai depender de cada situação. Eu tenho que aumentar o lucro ou o faturamento? É os dois, vai tomando as decisões. E muitas pessoas deixam de crescer porque estão esperando respostas, diretrizes 100% claras num mundo que não tem mais essa clareza toda. Nossa, que interessante. Adorei saber essas definições, né? Porque realmente remete muito à questão do profissional multitarefa, por exemplo, ou daquele aprendizado ao longo da vida, que é tão importante, né? Antes a gente tinha só, medicina que, né, te instiga ou que é necessário você estar sempre em constante aprendizado. Hoje não, hoje qualquer profissão exige esse aperfeiçoamento constante, né? Justamente para você não ficar para trás dentro de um mercado que é super competitivo, independente da área, né? Definitivamente, quem tem mais idade vai se lembrar que quando estava na faculdade tinha muitas vezes aquela orientação, faça faculdade, depois no máximo uma pós-graduação e você está preparado para trabalhar até a sua aposentadoria. E aí, definitivamente, no mundo que muda tão rápido, talvez mais importante do que o quanto você conhece é a sua capacidade de aprender. Inclusive, existem alguns conceitos de inteligência, o conceito que vem ganhando muita força é que inteligente não é mais alguém que tem um estoque de conhecimento para ser usado quando é necessário. Inteligente é alguém que, não tendo conhecimento naquela área, se propõe a aprender e rapidamente se torna acima da média. Porque se o mundo é tão dinâmico, então automaticamente eu preciso de alguém que aprenda rápido e esteja atento a essas mudanças. Inclusive, esse para mim é a definição de sucesso hoje que eu vejo muito forte. No passado, a gente falou muito do QI, o coeficiente intelectual. Então, eu preciso ter um QI elevado para ter sucesso. Depois, ao longo do tempo, o mercado nos mostrou que era muito importante o coeficiente emocional, o QE, para que você pudesse lidar com os desafios do momento. E hoje, cada vez mais, se fala do QA, que é o coeficiente de adaptabilidade. O quanto você consegue se adaptar, e se adaptar é aprender, a estar atento a todas essas mudanças. E aí a definição que eu tenho é que o QI não é que ele deixou de ser importante. O QI é o que te coloca no jogo. O coeficiente emocional é o que te faz ganhar o jogo. Mas o que faz vencer o campeonato é a adaptabilidade. E esse QI aí vai muito também da questão networking, super importante de você realmente fomentar, né? O coeficiente intelectual, e aí muitas vezes ele é ligado ao networking, o que acaba acontecendo? Uma fonte importante de aprendizado, muitas vezes as pessoas colocam o QI somente, quem vai me indicar para uma vaga? O networking talvez seja um dos principais elementos que você pode usar para continuar aprendendo, continuar se desenvolvendo, continuar trocando. Muitas vezes as pessoas que estão aqui nos assistindo podem falar, mas aonde estão as oportunidades? O que está mudando para a minha área? Primeira recomendação. Para de buscar só informação técnica ou somente de ler artigos ou notícias e vai para o cheiro do asfalto. Pega uma lista aí de 20, 30 pessoas que você conhece e vai marcar um café. Ou, se não puder encontrar presencialmente, que fale ao telefone numa videoconferência, mas pergunta o que essas pessoas estão passando, quais são os desafios, o que as motiva, o que elas têm hoje observado das contratações da empresa, quais são as características. Pega esse cheiro do asfalto, porque qualquer plano de carreira, ele é um mapa. E por que é importante a definição do mapa? Porque se antigamente, como que eram os GPS? Para quem tem mais idade vai lembrar daquele GPS Garmin, que era aquele GPS de rota fixa. Não importa o que acontecesse, a rota ali era sempre a mesma. Ou para quem tem um pouco mais de idade vai lembrar daquele guia 4 rodas, que você tinha ali o mapa impresso e ia rabiscando. Mas hoje o plano de carreira está muito mais para um Waze, porque você vai ouvir um recalculando várias vezes, hora ou outra vai dar frio na barriga, será que eu estou no caminho certo? Mas uma coisa é fato, o caminho é muito mais dinâmico, a descoberta é muito mais dinâmica. Hoje eu falo bastante de carreira e liderança, mas talvez eu seja o exemplo de alguém que não soube planejar a carreira. Agora, você falou de planejamento de carreira e algum passarinho me contou que você, por exemplo, começou na Page com um cargo e hoje assume esse outro de direção geral. Gostaria de saber como acontece essa transformação e trazendo o seu exemplo também pessoal de vida. Poxa, que ponto interessante. E eu vou ser muito honesto com todo mundo que está aqui nos assistindo. Hoje eu falo bastante de carreira e liderança, mas talvez eu seja o exemplo de alguém que não soube planejar a carreira. Porque eu sou formado em tecnologia. Até meus 20 e poucos anos de idade, eu tinha a convicção que eu ia ser um programador, porque eu era extremamente tímido. Então, meu sonho era trabalhar dentro de um data center, que naquela época chamava CPD, programando, falando com o menor número de pessoas. Assim, eu era aquela pessoa que eu pagaria
para não falar em público. Eu era aquele aluno que preferia fazer o trabalho e dar para o colega apresentar, e essa era uma baita de uma parceria para mim. Isso só diz o quanto a gente sabe muito pouco do que a gente vai ter para a nossa carreira quando a gente está no início. O quanto que a gente tem que estar aberto com as oportunidades. Então, quando eu entrei na Page, a gente tem um modelo, por ser a maior empresa de recrutamento do Brasil, de trazer pessoas que vêm da área ao qual recruta. Então, a gente tem engenheiro recrutando engenheiro, advogado recrutando advogados. E quando eu cheguei na Page, eu fui abrir a área que ia recrutar profissionais de tecnologia. Acabei me encontrando, me apaixonando por esse lado de pessoas e aí acabei crescendo na empresa e hoje na direção geral da empresa no Brasil. Mas, de novo, acho que esse olhar aberto é estimado que o ser humano, com a evolução da tecnologia na área da saúde, vai viver pelo menos 100 anos de vida útil. E com isso, a gente deve ter pelo menos de 6 a 8 carreiras ao longo da vida, porque o mundo está mudando cada vez mais rápido. Então, talvez hoje, se está te dando um frio na barriga que você vai ter que mudar de carreira, eu tenho uma boa e uma má notícia, né? A má é que sim, você vai ter que mudar, e a boa é que essa não vai ser a única. Então, com isso, você vai ganhar aprendizado e vai estar pronto para o que vem agora no mercado. Pois é um desafio constante mesmo e é surpreendente, porque superam nossas próprias expectativas, né? Os nossos próprios preparos e o mercado de trabalho, eu acho que exige muito isso. Eu acho que vida pessoal e profissional caminham ali em paralelo, não é, Ricardo? Quando você desenvolve um bom approach com aquilo que você busca e tal, você está preparado também pessoalmente falando, as coisas se encaminham de uma maneira mais alinhada. Eu concordo completamente, até porque talvez antes era fácil você dividir vida pessoal e o que era a vida profissional. Porque quando não existia celular, não existia todo mundo com os tablets, você simplesmente deixava o seu trabalho depois das 5 ou depois das 6 ir embora e o trabalho ficava lá. Hoje, está cada vez mais as coisas misturadas. Você chega em casa, no teu celular, no tablet, você está vendo o e-mail, mas na empresa você também está no WhatsApp, que você vê grupo da família. Então, cada vez mais as coisas estão interligadas. Então, se definitivamente você não trabalhar com algo que você goste, que você seja apaixonado, vai ser muito doloroso. De novo, lá atrás, quando era possível dividir, talvez naquele momento dava para trabalhar em alguma coisa que você nem era tão fã, mas tudo bem, você deixava ali e ia embora para o que você gostava. Hoje, cada vez mais, vai ser difícil, até porque um aspecto importante é, se a gente acabou de dizer a importância do aprendizado contínuo, se eu trabalhar com algo que eu não gosto e eu tenho que aprender um pouquinho mais a cada dia de algo que eu não gosto, vai ficar cada vez mais doloroso. Lembrando que o gostar ou não tem a ver só com a área que você trabalha, mas também a cultura da empresa, a forma como as pessoas se relacionam, a forma como as pessoas se tratam, como resolvem conflitos, porque isso vai estar diretamente ligado ao quanto você se sente em casa, literalmente, para que você possa ser você mesmo, para que você não tenha que desempenhar um personagem na empresa e aí, definitivamente, você não vai ser feliz. O amor pelo que se faz é o que está determinando muita coisa. Nessa geração, principalmente a que vem agora entrando no mercado, também determina muito, né? Você só fica se você ama, se você está feliz. Se não, você migra e você busca algo que faz sentido. Teve algo que eu aprendi com o Bernardinho que me marcou, é que ninguém motiva ninguém a nada. O que a gente consegue no máximo é despertar a motivação de alguém com base no que a pessoa tem lá dentro. E a motivação ela só se dá por 2 aspectos, só tem 2 pilares da motivação. Um é a necessidade e o segundo é a paixão. E o problema é que a necessidade uma hora vai embora. Né? Depois, quantas vezes você vê pessoas que ganhavam muito bem, chega um momento, não quero mais fazer aquilo, já deu, agora a paixão não, a paixão normalmente cresce. Então, daí a importância de você estar cada vez mais alimentando o que vem pela frente, mas lembrando que um erro comum que eu vejo as pessoas é esquecer que mesmo com toda a paixão, a necessidade de você ter a resiliência, a disciplina. Se você esperar motivação para que você faça o que tem que ser feito, dificilmente você vai ter sucesso. Você certamente vai levar muitos anos para construir uma carreira de sucesso. Muitas vezes eu vejo pessoas trocando de área a cada ano e meio, a cada 2 anos, porque não teve sucesso. Será que você não está esperando sucesso antes de uma construção que leva mais tempo? Então, também esse é um lado de reflexão importante. Você falou do Bernardinho, eu lembrei do livro dele, Transformando o Suor em Ouro, que é Exato. Uma baita referência também de resiliência, de performance, em si, um dia após o outro mesmo, né, Ricardo? Exato, e eu acho que essa é a grande construção. É aí onde, muitas vezes, eu acredito que existe um espaço
para a gente trabalhar mais, o quanto a gente engrossa a nossa casca, porque muitas vezes a gente vai estar lidando, nenhum trabalho é só filé mignon, e aí me desculpa os veganos por esse comentário, mas para quem gosta de carne, nenhum trabalho é filé mignon, nenhum trabalho é só o doce, então sempre vai ter o lado árduo do dia a dia, e aí é onde normalmente você se destaca pela capacidade de fazer o que a maior parte das pessoas não vai ter a continuidade e energia para fazer. E aí, a partir daí, você começa a se destacar com base no talento que você vai entregando. E aí, me recorre também a questão de pacote de benefícios, que foi algo que mudou, né? Você falou sempre de adaptação desde o início do programa, adaptabilidade e também flexibilidade, porque os benefícios se tornaram mais flexíveis, né? Até por conta do atendimento da demanda, do home office e tal. E hoje, muitos colaboradores, podemos considerar que acham viável ou não um aceite de entrevista de emprego, de oportunidade, através principalmente do ponto benefícios? Sim, o que eu acredito é que cada vez mais o salário, vamos primeiro pensar em o que a gente tem de uma remuneração em elementos financeiros e não financeiros. Então, dentro do financeiro, é importante a gente sempre colocar numa planilha quanto vale cada benefício que estão nos oferecendo. Então, se eventualmente eu vou ter um vale-refeição, um vale-alimentação, um plano de saúde, porque muitas vezes a gente não faz essa conta e aí não consegue ter uma visão do que a gente chama do total pack, o pacote total de salário que você tem, claro, com base no que mais importa. Se te dão um benefício de academia, mas você não gosta de academia, então também aquele benefício não tem tanto valor para você. Então, esse é um elemento importante. Agora, um outro elemento tão importante quanto o financeiro são os elementos quando a gente fala de reconhecimento, de como você vai ser tratado, as possibilidades que você tem de crescer e se desenvolver. E com isso, então, é muito importante você entender das pessoas que trabalham lá ou das que já saíram, o que as pessoas têm a dizer. Porque muitas vezes, quando a gente está olhando um novo trabalho, é claro que a gente está buscando muitas vezes ganhar um pouquinho mais, ter mais oportunidades ou um cargo melhor. Só que a partir do momento que você chega naquele ponto da empresa, quais são as possibilidades e em que período de tempo você consegue avançar para uma próxima oportunidade? E aí, muitas vezes, para você ter certeza que aquele movimento faz sentido para o que você está passando hoje no seu momento de carreira. Quando alguém chega para fazer uma entrevista e tal, qual é um ponto fundamental que você pode analisar e trazer, tipo, olha, isso aqui é sem erro, a gente identifica realmente diferencial e potencial naquele executivo, naquela pessoa que está ali em busca de um cargo? O que é que determina em termos de recrutamento? O que eu acredito é que cada área vai ter um ponto específico, mas sem dúvida nenhuma existem alguns pontos em comum. Acho que o primeiro deles é o interesse. A pessoa que faz a lição de casa, pesquisa sobre a empresa, quer entender sobre a posição e muitas vezes essa vontade, esse interesse genuíno faz com que muitas vezes, mesmo você tendo ali um gap, uma brecha que você não está 100% pronto, mas aquela vontade de demonstrar o quanto você tem energia, o quanto você tem disciplina, o quanto você quer efetivamente ter aquilo na sua história, eu já vi muita gente sendo contratada e deixando para trás, inclusive pessoas mais experientes, mas que não demonstravam tanta vontade, porque esse é um fator importante. Para você ter sucesso em algo, não basta você estar preparado para fazer, é o quanto você quer fazer, porque muitas vezes eu posso ter um preparo perfeito, só que eu não quero fazer, eu não vou colocar toda a minha energia, eu não vou colocar toda a minha paixão. E aí, efetivamente, eu não vou entregar tudo o que eu posso. Um cargo que me chama a atenção na lista do Page foi aquisição de talentos. O que seria esse cargo? Seria semelhante a um recrutador mesmo? É algo que se liga aos recursos humanos de forma geral? Perfeito. Esse é um cargo que, quando a gente fala de recrutamento, existem os recrutadores que trabalham em consultorias, como hoje a Michael Page, o Page Group, onde nós somos contratados pelas empresas para fazer o recrutamento, né, e encontrar os profissionais certos para as vagas em aberto das empresas, dos nossos clientes. Mas também existem as empresas que têm os recrutadores internos. Então, muitas vezes, algumas vagas, as empresas não querem terceirizar para as consultorias, querem conduzir dentro de casa e aí, com isso, eles têm esse time de recrutadores e, na maior parte das vezes, eles trabalham em conjunto. Os recrutadores internos junto com as consultorias, onde o recrutador interno ele conhece muito bem da cultura da empresa, o que é necessário, e o recrutador externo ele conhece muito do mercado para chegar nos melhores candidatos. E aí, com isso, se a gente está dizendo que hoje o grande desafio é a guerra por talentos, então se você não tiver bons recrutadores que possam fazer a aquisição desses talentos, definitivamente você não vai conseguir ter os melhores cérebros contigo.
Olha, interessantíssima também esse protagonismo, né, desse cargo. Para a gente finalizar, Ricardo, suas dicas gerais, suas considerações finais sobre a temática que a gente conseguiu abordar de forma ampla hoje, hein? O que eu costumo dizer, a gente falou muito de evolução, mas eu queria deixar uma provocação que a gente fala muitas vezes de treinamento. O que eu preciso ter de treinamento para evoluir? Mas eu gostaria de provocar que treinamento não é garantia de conhecimento e conhecimento não é garantia de resultado. Muitas vezes eu vejo pessoas frustradas, mas eu tenho formação, eu tenho aquele título e as empresas não me valorizam. Qual está sendo a sua capacidade de demonstrar resultado com aquele conhecimento do treinamento que você fez? E para mim o grande exemplo desse ato é que aqui no Brasil, menos de 5% da população fala inglês fluente. Por outro lado, o Brasil é um dos países com a maior oferta de curso de inglês por habitante. Se tem tanta gente fazendo curso, por que só 5% fala? Será que o treinamento está sendo transformado em conhecimento e o conhecimento transformado em resultado? Ninguém vai contratar alguém porque fez 5 anos de curso de inglês se você precisa de alguém que fale. Você precisa de alguém que efetivamente consiga se comunicar. E isso vale essa reflexão para todos os outros aspectos que a gente vai ter que se desenvolver ao longo da nossa carreira. Nossa, treinamento, conhecimento e resultado. Que tríade, hein? Gostei, para a gente finalizar com chave de ouro. Então, Ricardo Basaglia, diretor-geral do Peixe Group, muitíssimo obrigada pelas contribuições aqui no Aqui Tem Vaga. Novamente, espero te ver também numa próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito bacana. Obrigada. Para você, o Aqui Tem Vaga vai ficando por aqui. Lembro sempre que pelas plataformas digitais do grupo você também pode acompanhar YouTube Band Jornalismo e na sua plataforma de áudio utilizada, nosso podcast Aqui Tem Vaga. Até a próxima.